Fala galera, tudo bom com vocês? Nessa aula nós iremos falar sobre otimização em campanhas do Google Ads. Então chega de enrolação e bora para a tela do meu computador para vocês aprenderem a otimizar campanhas e fazê-las darem cada vez mais resultado. Bora lá! Galera, vamos lá então. Estamos aqui nessa aula agora de otimização de campanhas do Google Ads. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Qual que é a diferença entre otimizar e escalar uma campanha? Otimizar, você melhora os resultados que você já tem. Ou seja, você vai apenas qualificar a sua campanha com a verba que você já estava utilizando. Quando você fala de escalar uma campanha, você está falando de você aumentar a verba e expandir mais os seus resultados. Então, nós não estamos falando de melhorar, nós estamos falando de aumentar, de expandir. Isso é escalar uma campanha, tá bom? Lá no módulo do Meta Ads, nós fizemos essas duas aulas juntas. Aqui nós vamos fazer separado. Então, vai ser uma aula bem rápida, por conta que vocês já aprenderam lá no Meta Ads como que vocês otimizam campanhas. Porém, aqui dentro eu tenho que ensinar vocês agora como que vocês otimizam essas campanhas através de palavras-chave. Fechou? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão otimizar através das palavras-chave. Vocês vão vir aqui em público-alvo, palavra-chave conteúdo e clicar em palavra-chave de pesquisa. Feito isso, você vai ver todas as palavras-chave que você tem rodando dentro das suas campanhas. Observe aqui que são mais de 50, tá bom? Mas a gente quer de uma campanha específica. Vamos fingir que nós estamos otimizando a campanha de leads para negócio local. E aqui a gente tem 6 palavras-chave rodando simultaneamente nela. O que a gente tem que fazer? Nós temos que pausar as palavras-chave que não estão trazendo tanto resultado para que as palavras-chave que têm um resultado possam receber uma verba maior. Porque quando nós colocamos R$50 nessa campanha aqui, ela distribui esses R$50 entre todas essas palavras-chave, certo? Então o que a gente precisa? Precisamos fazer de uma forma onde as melhores palavras-chave recebam maior parte da verba. Então vamos lá, a gente quer ficar com apenas 3 palavras-chave. Então 3 aqui nós vamos escolher para poder pausar. Vamos começar por essa última aqui. Ela tem uma conversão, as outras têm muito mais. Teoricamente, ela é a palavra-chave que a gente tem que excluir, certo? Errado. Por quê? Ela teve apenas uma conversão. Só que o custo dela foi de R$13,98, que não é um custo alto, se nós levar em consideração as outras, certo? A taxa de conversão dela é muito boa também, tá? Ela não é a melhor, porque tem a taxa de conversão de 42, de 21, 22. Então, ela é uma das 3 últimas, né? Vamos dividir, então. Vamos pontuar, na verdade. A taxa de conversão dela está no grupo que vai sair. Porém, o custo por conversão dela está no grupo que vai ficar, certo? Agora, quando nós vemos aqui em custo, ela gastou apenas R$13, R$14 ela trouxe uma conversão já. Pô, Gabriel, mas isso aí, se for ver, é um valor alto, não é? Sim, é um valor alto realmente. Porém, se nós levar em consideração que o CTR dela é o CTR mais qualificado que tem aqui dentro, gente, o CTR ele importa muito, muito mesmo. Então, o CTR dela chama atenção. Quando as pessoas que pesquisam por essa palavra-chave veem nosso anúncio, ela encaixa perfeitamente. Então, significa o quê? Que a nossa palavra-chave que nós selecionamos para essa campanha está conversando perfeitamente com o nosso anúncio. Então, por isso que vai trazer mais clientes se ela receber mais verba. Então, o que nós vamos fazer? Ela a gente vai deixar. Também tem o custo por clique, né? E o custo por clique aqui, então, é um dos mais baixos, né? Tá no grupo também que vai ficar. Dito isso, essa palavra vai continuar aqui conosco. Vamos agora para tráfego pago para negócios locais. Ela teve 6 conversões e a taxa de clique dela, o custo por conversão dela é o custo mais barato que tem. E a taxa de conversão também é. Ela gastou apenas R$40 e teve 6 conversão. Só que o CTR dela é baixíssimo, baixíssimo. Porém, quando nós levamos em consideração que mesmo o CTR dela sendo baixo, ela está convertendo com um custo baixo, né, e também o custo por clique dela é baixo, ela é uma palavra-chave boa. Então, ela é uma palavra-chave que a gente não pode estar tirando aqui da nossa campanha. Vocês entenderam? Fechou. Então, essa campanha e essa aqui, ela vai continuar. Agora, dentre essas 4, nós podemos escolher só mais uma. Então, nós temos que escolher com sabedoria. Vamos lá para a primeira palavra-chave agora. Contratar gestor de tráfego. Ela teve 28 conversões. E o custo por conversão dela é de R$ 21,55. É um dos custos por conversão mais cara. Para ser mais exato, é o segundo custo mais caro. Isso já é péssimo. A taxa de conversão dela é a segunda mais baixa. E ela foi a que mais levou verba. Ou seja,
Essa é a palavra que é mais buscada, então ela vai mais verba de propaganda e a taxa de conversão dela é baixíssima. O CTR dela até que é bacana, porém o custo por clique dela também é um dos mais altos. Então, feito isso, essa é a palavra-chave que nós já vamos pausar, porque ela não está qualificada para poder conversar com o nosso público e com o nosso produto, né, nosso site, para que a gente possa ter bons resultados, certo? Então, quando a gente vê que essa aqui já levou R$600 da campanha, então vamos colocar aqui, ó, nós gastamos nela R$1.325 no total. E apenas ela levou R$600. Ela levou quase 50% da verba, gente. Isso é muita coisa. E ela não teve bons números. Então, ela está fazendo o quê? O pessoal que está buscando por essa palavra-chave não está sendo qualificado o suficiente para poder fechar. Certo? Então, essa aqui já pausamos. Empresa de tráfego pago. Ela teve 19 conversões. O custo por conversão dela é o segundo melhor. Porém, a taxa de conversão dela é a pior taxa de conversão que tem. Certo? E ela gastou R$171. Teve um CTR bom, porém o custo por clique dela é barato. Então ela está compensando. Apesar da taxa de conversão dela ser baixo, o custo por clique dela também é baixíssimo. Baixíssimo, entendeu? E ela é a segunda campanha que mais teve clique. Então, se nós levarmos em consideração esses dados aqui, ela é uma palavra-chave bacana que a gente pode estar deixando aqui. Só que a gente tem que escolher apenas mais uma entre essas três. Então, não vamos marcar logo de cara. Vamos estudar essas outras daqui. Tráfego pago para empresas. Tráfego pago em empresas, essa. Ela teve 20 conversões. O custo por conversão dela foi o terceiro pior. A taxa de conversão dela foi uma taxa de conversão boa. E o custo que ela teve total foi de R$387. E aí o CTR dela é baixo comparado aos outros. E o custo por clique dela é alto comparado aos outros. É o segundo custo por clique mais alto. Então, essa palavra-chave aqui, se nós analisarmos o contexto geral, ela levou a verba embora, o custo por clique dela é muito alto, então tem muita gente anunciando para ela, e o custo por conversão dela é um custo alto, não é um custo barato. Então, é um custo ali que não está compensando, não, para falar bem a verdade para vocês. Então, vamos pausar essa campanha que ela não está qualificada para a gente. Agora aqui, tráfego pago para empresas, galera. Beleza, estamos aqui no tráfego pago para empresas, nós precisamos estudar esses números deles, pois ele teve apenas 4 conversões e a taxa de conversão dele é a taxa de conversão mais cara que tem aqui entre essas palavras. E aí, quando ele vai ver a taxa de conversão dele, não é uma taxa tão diferente das outras, certo? E ele levou R$90, teve um CTR baixíssimo, certo? E o custo por clique é o custo por clique mais alto que nós tivemos aqui. Então, essa palavra-chave aqui, eu acho que dentre todas elas, essa é a pior que teve até agora. Então, ela já vai estar pausando. E o que sobrou foi exatamente essa outra aqui que a gente imaginou que ia deixar. Então, agora nós catou nossa verba que estava indo para campanhas que não estavam trazendo resultado para nós e deixamos para essas 3 palavras aqui, que elas tendem a melhorar cada vez mais. Então, é isso que é otimizar. Nós vamos manter a mesma verba, não vamos aumentar a verba, porém, a gente vai pausar algumas palavras-chave que aparentemente não estavam nos gerando resultado. Mas, Gabriel, você deixou uma que tem 6 conversões e outra 1. Gente, lembra o tanto que a gente investiu. Uma a gente investiu R$40, outra R$13. Entendeu? Então tá bacana, tá legal. Se a gente levar em consideração que nós estamos falando aqui no fechamento de um contrato, gente, de R$1.500, que é o meu contrato mais barato hoje da agência. R$1.500 um contrato para eu gastar R$13,98. Entendeu? Então tá ótimo, tá ótimo. A CTR dela tá maravilhoso, entendeu? Teve 42 impressões e 5 pessoas entrou. Perfeito isso. Isso é perfeito, entendeu? Então, essa é a forma que você vai otimizar através das palavras-chave. E agora, Gabriel, seria isso? Não, galera. Aqui agora tá um outro ponto que eu ainda não havia explicado para vocês durante esse curso, que vocês têm que prestar muita atenção também, que isso aqui vai ajudar bastante vocês. Palavras-chave negativas na rede de pesquisa. O que é essas palavras-chave negativas, galera? São palavras-chave que muitas vezes as pessoas buscam, que são público desqualificado para sua campanha. Então, elas é a que estão aqui agora. Observe que tem essa aqui, aí se arrasta para o lado que tem mais, arrasta para o lado tem mais, arrasta para o lado tem mais. Enfim, a gente tem 65 palavras-chave negativa, galera. Palavra-chave negativa seria basicamente o seguinte.
Pessoa colocou lá no Google, como contratar um gestor de tráfego. Eu já peguei e fiz o quê? Já excluí a palavra como. Deixei só contratar gestor de tráfego. Então, se a pessoa colocar contratar gestor de tráfego, ela vai conseguir, provavelmente, ver uma campanha minha. Agora, se ela colocar a palavra como, já era. Meu anúncio não vai aparecer para ela, galera. Por que eu faço isso? Porque dessa forma, colocando palavras-chave negativas, são palavras-chave que eu falo assim, Google, essas palavras-chave, as pessoas que buscaram ela não estão qualificadas para o meu público que eu estou querendo aqui para mim. Então, seria basicamente isso que eu falei para ele. E aí, então, você rodou uma campanha, chegou lá, uma pessoa falando, eu queria saber como que faz, né, para poder trabalhar como gestor de tráfego, né, porque eu tava vendo aqui como que você contrata um gestor. Aí eu tava querendo virar gestor, né, aí eu queria ver como que as pessoas contratavam esse pessoal, para ver quanto que ganha e tudo mais. Normalmente, quem quer descobrir, pesquisa também como contratar. Então, eu já escolhi a palavra como. Eu escolhi a palavra gratuito, que vamos colocar lá, como contratar gestor de tráfego gratuito. Como fazer tráfego pago gratuito. Então, palavras assim relacionadas a pessoas que eu sei que não têm capacidade de comprar de mim, eu já negativo ela aqui. Então, afiliado, afiliados, ajuda a contratar gestor de tráfego, ajuda para contratar gestor de tráfego, por exemplo, já excluí. Assistência, cara. Então, assim, eu cato palavras óbvias, entendeu? E já negativo elas aqui. Então, Bripe, barato, baixar, aula, por exemplo, como contratar gestor de tráfego barato. Aqui, ó, barato, já nem quero que apareça, porque meus contratos são valor mais agregado. Então, eu já negativei aqui. Se não vai rodando pro lado, tem aqui, ó, central de ajuda, central, como, a palavra que eu falei pra vocês, como, criar, dinheiro, domínio, download, dropship, e-commerce, palavras-chave que eu sei. Porque assim, galera, uma coisa que eu já vou adiantar para vocês. No nosso nicho, a gente trabalha com marketing digital. Só que aqui nós trabalhamos com um verdadeiro marketing digital, porque nos últimos anos ficou completamente defasado essa imagem por causa dos idiotas que vendia curso de vender curso online, entendeu? As pessoas criavam pirâmide só com golpe, só essas coisas aí na internet, day trade, essas merda aí. E aí o que aconteceu? O pessoal olha pro marketing digital agora como se fosse um negócio milagroso ou golpe. E não é isso, gente. Marketing digital é um marketing nas plataformas digitais. É o que a gente está fazendo. A gente monta uma estratégia para um objetivo, certo? Então a gente tem lá, a gente quer trabalhar com gestor de tráfego e aí a gente fechou o contrato. Agora a gente tem que ofertar o produto do nosso cliente. O produto do nosso cliente é da área de estética. Ela faz massagem, limpeza de pele, drenagem, essas coisas. Então a gente tem que bolar uma estratégia dentro do digital para a gente vender esse produto para os clientes dela. Você entendeu? Isso é marketing, gente. Isso é marketing. E aí, qual que é a questão? O nosso marketing é no digital. Porque tem o marketing físico, que é outdoor, panfletagem, entendeu? E nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos no marketing digital. Então, se você não pegar e negativar palavras que é do marketing digital, igual eduz, dropship, afiliado, entendeu? Ganhar dinheiro, renda extra. Se você não exclui essas palavras, quando a gente coloca uma campanha rodar para trazer clientes para nós, aqui, claro, gente, vamos lá. Eu estou ensinando vocês aqui como se com o tema de contratar, de vender nosso serviço de tráfego pago, certo? Mas isso aqui podia ser qualquer outra coisa para você estar rodando. Isso aqui podia ser a campanha do seu cliente. Então você coloca lá, você está ofertando para uma loja da Nike oficial. Aí o que é a palavra-chave que você tem que negativar aqui? Falsificado. Por quê? Porque o seu produto é original. Então, palavra falsificado, você já pode excluir. Ou se não, tênis Nike barato. Você exclui a palavra barato, porque tênis Nike não é barato. Está entendendo? Então, palavras-chave que você sabe que vai trazer público ruim, você negativa ela. Você entendeu? Então, é dessa forma que funciona aqui nessa parte de pesquisa. Aí eu dei 2 exemplos, né? Que é para caso você trabalha com, tá ofertando o seu serviço de tráfego pago na internet e também como se tivesse uma loja de roupa. Mas, gente, poderia ser qualquer outra coisa. O que eu quero que vocês entendam é justamente o quê? Quando você pega um público que chegou errado no seu WhatsApp, você tem que conversar com ele para saber como que ele chegou lá. Então chega lá, oi, gostaria de contratar o serviço de gestão de tráfego. Caiu lá a mensagem no seu WhatsApp. Oi, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Você fala da onde?
Aí a pessoa, o que é tráfego pago? Aí você fala, putz, velho, o que é tráfego pago? Aí o que você tem que fazer? Você vai e negativa a palavra o que é. Igual, acho que eu tenho ela negativada aqui. Se a gente rodar aqui, eu vou achar ela. Então, o que é tráfego pago? Você já excluiu. Você entendeu? Então, é dessa forma que funciona, galera. Não tem erro, é muito tranquilo você otimizar suas campanhas com as palavras-chave positivas, né? Normal, e as palavras-chave negativas. Muito tranquilo. Aqui também, galera, se você achar alguma outra palavra-chave ali no buscador e quiser, ao invés de utilizar essas aqui, quiser adicionar uma nova palavra-chave, você também consegue. Ah, não, Gabriel, então a gente tá com duas palavras-chave qualificadas. E agora? Cara, entra ali no. Que eu já ensinei para vocês ali no gerenciador. Opa, planejador de palavras-chave. Entra aqui. Cadê? Espera carregar. Entra aqui e, cara, fuça, procura, joga tudo que você imaginar aqui dentro para ver se você encontra uma palavra-chave que pode trazer um público bacana. E aí você faz o quê? Volta lá nas suas palavras-chave e acrescenta lá na campanha, certo? Então é dessa forma que você vai conseguir estar otimizando suas campanhas através das palavras-chave. Você pode tanto excluir público ruim, como trazer novos públicos bons. Então seria isso, galera. Esse seria o método para você otimizar suas campanhas através das palavras-chave. Os outras metodologias de otimização eu já ensinei lá no Meta. Você pode aplicar eles aqui também, porque segue a mesma lógica. Na próxima aula nós vamos falar sobre escalar as suas campanhas. E aí sim nós vamos falar de expandir, de aumentar cada vez mais, aumentar a verba e tudo mais. Fechou, galera? Então seria isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Até mais.